Quais são os cursos? Nutrição. Engenharia. Que legal. Não, eu achei interessante porque eu estava conversando essa semana com amigas minhas do Papadis, eu vou falar do Papadis depois para vocês, e eu estava dizendo que até julho do ano passado eu não tinha ideia do que era uma pessoa transgênera. Assim, tinha mitos, né? Coisas que a gente tinha que falar, mas eu não tinha acesso a isso. E eu sou formada em psicologia e em direito, tenho mestrado em psicologia e em direito e doutorado em psicologia. Quer dizer, nem na faculdade de psicologia, nem no mestrado, nem no doutorado, nunca falaram sobre transgeneridade para mim. E isso é muito triste, né? Porque que tipo de formação a gente está oferecendo para os alunos se nos lugares onde a gente devia estar falando sobre isso e pensando a respeito, não se fala. Então é muito legal saber que aqui no BMR, pelo menos, tem uma janelinha, alguma coisa que faz entrar essa informação e ventilar e conversar e se informar sobre, porque com certeza vocês serão profissionais mais bem preparados do que eu fui, né? E assim espero assim que a gente evolui. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre isso, né? As crianças sempre nos surpreendem, né? Quem lida com criança, ou porque tem filho, porque tem irmão mais novo, porque tem sobrinha, filhada, não importa, de vez em quando é pego numa saia justa. Tem sempre aquelas perguntas que você não sabe muito bem como responder, no momento que você não esperava, não estava assim preparado para aquilo. E nesse tema da diversidade, cada vez mais corriqueiro. De vez em quando vem alguém que fala assim: ô tia, eu tenho uma amiguinha que não tem mãe, tem 2 pais, como é que pode? Ou então, o irmão mais velho da Maria, minha coleguinha, está gostando de um menino, mas 2 meninos podem namorar ou podem se casar? Ou uma menina pode beijar na boca da outra menina? Ou até alunos brigando, principalmente entre meninos é muito comum, né? Qualquer briga não quer ofender o outro, e o termo que usa para ofender, se é menina usa vagabunda, piranha, se é menino usa viadinho, bichinha, né? São os termos que na nossa cultura mais são usados para ofender. Então, em todas essas situações, às vezes a gente se pega lidando com criança em meio a esse assunto e não sabe muito bem lidar com isso, o que fazer diante desses fatos. Principalmente quando é uma pergunta mesmo direta, né? Porque se a pessoa está brigando, você pode simplesmente fingir que não percebe, achar que é natural, não fazer nada. Mas se ela te convoca diretamente fazendo uma pergunta, vem cá, não pode, né? Aí você é obrigada a ter alguma reação, mesmo que seja escapar da pergunta, dizer que vamos falar disso depois, se negar a responder, mas você é convocada a reagir de alguma forma. E aí a coisa pega. As crianças estão cada vez mais expostas a esse tema, seja pela TV, seja pela internet, né, rede aberta. Hoje em dia é muito difícil a gente esconder qualquer tema de qualquer idade. No momento em que você começa a ir para a rede social, começa a ter acesso, a aprender a usar, né? Minha filha com 2, 3 anos já mexe no iPad, sabe mexer naquilo. Às vezes mais do que a gente, na verdade, né? Dá banho. Então, eles estão dispostos a isso tudo, mas não apenas pelo virtual, não apenas por aquilo que chega através da novela ou da minissérie, que você pode desligar e não deixar ver, mas na vida. A gente está num mundo cada vez mais globalizado, onde os preconceitos estão sendo mesmo questionados, está mudando, né? As formas de família estão mudando. Então eles acabam convivendo, seja na escola, seja na vizinhança, com uma realidade que foge daquele padrãozinho da família doriana, né? Pai, mãe e filhinhos, aquele que vende comercial de seguro na TV. A organização familiar hoje está diferente, está múltipla. A gente vê não só casais homoafetivos, mas mulheres que criam sozinhos, a gente já vê há muito tempo, homens que agora criam sozinhos seus filhos, avós que criam netos, são irmãos mais velhos que moram juntos, adolescentes. É muito rica a possibilidade, a vida é muito criativa, né? Muito mais do que qualquer legislador, qualquer um de nós poderia pensar. E eles estão aí, estão no mundo, estão convivendo com essas pessoas, com um casal que adotou, e esse casal pode ser um casal hétero, mas pode ser um casal homo, e como que é isso, como que isso se dá. Isso desperta curiosidade, desperta dúvidas na cabeça da criança. Por isso que essa realidade nova, que pra gente é um desafio, porque é nova pra gente também enquanto sociedade. Eu acho que é a primeira vez historicamente que isso está se dando às claras, assim, as pessoas estão podendo
se assumir, as pessoas podem se casar em cartório, registrar uma união estável, homoafetiva, podem se assumir socialmente como um casal, e isso é muito novo. E a sociedade também não sabe lidar com isso ainda, nunca viveu essa experiência. Quanto mais como passar isso adiante para as crianças, né? Se esses assuntos entrarão de qualquer forma na vida da criança, o melhor é que seja através da porta da frente da sala, através do pai, da mãe, daquela pessoa que é referência para ela. O ideal é que seja até como qualquer outro assunto, né? Seja droga, seja sexo, qualquer assunto do mundo. O ideal é que os filhos, as crianças, possam saber deles através dos olhos e dos cuidados do pai, da mãe, daquele adulto que é responsável pela educação, pela criação dele. Então, que não se fuja, que esse assunto seja também tema de conversa em casa. As perguntas que surgem, que as crianças fazem, na verdade são grandes oportunidades que esse pai, essa mãe, esse educador tem para poder conversar a respeito, orientar, tirar possíveis dúvidas, né? E passar os valores que ele acha importante passar. E mais que tudo, né? É um momento perfeito para a gente passar para a criança a ideia de que ela é livre para ser o que ela é, seja lá o que ela for. Porque a gente tem uma cultura que é heteronormativa, né? Onde o certo é ser daquele, a mulher tem que ser assim, o homem tem que ser assim, não é nem questão da sexualidade ainda. Se foge um pouquinho dessa norma, é um menino que gosta de brincar de boneca. Todo mundo olha todo. Quando hoje em dia é cada vez mais comum os garotos gostarem de brincar de boneca, porque é cada vez mais comum que eles vejam os pais cuidarem de bebês, de filhos, de crianças. Então, se o papai cuida de bebê, por que eu não posso cuidar também? Isso faz de mim menos homem, por quê? Então ele também é? Né? Então, assim, os nossos modelos mudaram, porque a cultura mudou. Na época dos meus avós, se o pai abaixasse para brincar com uma criança ou pegasse uma criança no colo, era muito mal visto, porque isso era uma coisa só de mulher. O homem era aquele que ia trabalhar e chegava em casa para botar regra, norma, dar punição ou recompensa, dependendo do que a criança tivesse feito, né, naquele dia. Mas agora não, agora os homens lutaram bravamente pelo direito de serem pais, de exercer a paternidade de uma forma diferente, mais próxima, mais calorosa. Muitos lutam, inclusive, para ter a guarda dos filhos em caso de separações, de divórcio. Querem ter toda a tarefa do cuidado que antes cabia só a mulher. Então mudou muito a perspectiva, né, do que é ser homem. Então hoje em dia não é menos homem aquele que cuida de uma criança, ou que cuida de um bebê. Então é muito normal o garoto ver pais, tios cuidando de crianças e querer imitar isso também. Isso não quer dizer nada a respeito de orientação sexual, mas ainda assim é muito mal visto, né? Se o garoto gosta de se enfeitar, de se pintar, ou a garota gosta de jogar bola, de tocar bateria, de, sei lá, fazer qualquer uma dessas atividades que são tidas como masculinas, já é olhado torto. E eu não estou nem entrando em terreno de sexualidade e identidade de gênero ainda. Só estou falando de fuga de padrões, de ser diferente daquilo que dizem que você tem que ser, né? Mas então, é importante a gente saber que falar desses assuntos, né, falar de homossexualidade, transexualidade, não é de forma nenhuma incentivar práticas homotransexuais. Ninguém se torna homossexual ou transexual por ouvir falar disso. Não, ninguém tem esse poder de fazer alguém se tornar porque se fala de alguma coisa. O ser humano não tem capacidade de influenciar a orientação sexual de uma criança. E muito menos a identidade de gênero. Se tivesse, não existia. Ninguém fugisse aos padrões, né? Ia ser todo mundo naquela caixinha que a sociedade diz que tem que ser. Na verdade, conversar sobre isso é apenas uma forma de instrumentalizar as crianças para que elas possam entender melhor o mundo que vive e viver nele. Conviver com essas pessoas. Então, daí a importância também de falar sobre isso. Outra coisa importante para entender é que a homossexualidade e transexualidade não é uma escolha. Ninguém escolhe ser transexual, ou escolhe, ela nasceu homem, mas quis ser mulher. Ou então ela era mulher, mas quis namorar com outras mulheres. Ninguém quer nada. As pessoas são aquilo que são, elas nascem com determinadas características. Né? Não tá em escolha, não é uma coisa que é cultural, não é contagiosa. Saiu com fulano, é amiguinho feio.
Não existe isso, né? Você pode ter o melhor amigo homossexual e você não ser. Porque não está na sua essência, não está em você. Isso é uma coisa que a gente simplesmente nasce sendo, né? Desde o início. Falar sobre o assunto não vai tornar o mundo mais nem menos gay. Nem mais nem menos trans, né? Falar sobre o assunto talvez torne o mundo um pouco mais tolerante. Mais compreensível, né? Que ele vai entender melhor essas questões das diferenças, o que nos marca, o que nos funda. Em relação a todos os estereótipos sociais convencionais, foi aquilo que eu falei, não apenas questão da sexualidade, mas tudo que fuja ao que dizem que tem que ser. Porque o maior problema que a gente tem para combater, gente, não é a homossexualidade nem a transexualidade. O maior preconceito atual que a sociedade tem para combater é o preconceito, né? É exatamente essa ideia de que todo mundo tem que seguir aquele mesmo padrão, porque senão é rejeitado, é excluído, é penalizado de alguma forma. Essa ideia é que gera esse sofrimento, é que gera dor, é que gera mortes, assassinatos, violências. Essa ideia que tem que ser combatida, e não a forma de cada um ser ou a forma de cada um tem de amar. E isso acontece em nome dessa heteronormatividade, né? Que simplesmente ignora que o ser humano tem muito mais possibilidades do que esse binarismo que tentam nos convencer de que a gente nasceu com eles. E é aquele negócio, a gente não aprende a ser gay, mas a gente aprende a ser preconceituoso. Preconceito a gente aprende também, a gente se modela da família, né? Se você nasce numa família que tem determinado preconceito, esses valores são passados para você desde pequeno. E você aprende aquilo como certo. Teve uma vez, eu sou psicóloga do Ministério Público, só para contextualizar. Então eu faço perícias para o Ministério Público, os promotores, e principalmente na questão da infância. E teve uma vez que eu atendi um garotinho que foi parar lá pra gente, porque o avô tinha pegado, ele não queria devolver para a mãe. A mãe queria ser mãe e o pai dela, a avó da criança, não queria mais deixar ela criar a criança. Então, ela foi procurar ajuda no Ministério Público e acabou indo para o setor de psicologia para fazer a avaliação. E, conversando com esse garotinho, primeiro conversando com a mãe, ela falou que ela tinha um outro filho, mas para o outro pai nem ligava, porque no fundo o pai dela era racista, e o outro filho dela, que era mais novinho, era mulato, mas esse lourinho era filho, porque era de pais diferentes, né? Era filho de um homem louro, o pai não queria deixar com ela, e ela que era a mãe, Conversando com o pai me contou uma história, o avô, né, da criança, me contou a história que ele tinha 4 filhos, era militar, tinha vindo muito de baixo, tinha feito uma carreira, construiu um patrimônio. E dos 4 filhos, todos eles, exceto essa, formados, bem de vida, encaminhados. Essa menina, segundo ele, deu problema desde que tinha 13, 14 anos. Desde essa fase, ele levava ela para a escola, ela pulava um muro, não adiantava botar lá dentro, que ela pulava o muro e saía por aí, passeando, bandeando, pegava um ônibus e ganhava vida. E aí, com 13, 14 anos, ela apareceu grávida, a primeira vez. E ele disse que ele deu todo o apoio à filha, apesar de tudo acolheu, deu tudo o que podia para a neta. A neta hoje já é médica, já era formada, não sei o quê. Aí, 2 anos depois, ela apareceu grávida de novo. E ele de novo acolheu a menina e deu todo o suporte. E esse estava cursando, estava até em Campinas fazendo faculdade. Aí, grávida de novo, 3º filho. De novo ele acolheu e esse estava no vestibular. Até que ela, grávida de novo, teve esse lourinho que era o alvo de disputa. Ele falou assim: doutora, naquela época, quando ela engravidou desse lourinho, eu chamei ela e falei assim: olha só, eu vou de novo te acolher e te dar todo o apoio que eu possa te dar com esse filho. Mas estou te dando um aviso, é a última vez. Caso você apareça grávida de novo, você vai embora, eu não vou querer nem saber de você nem dessa criança, você vai daqui para fora, que eu não vou te dar mais apoio nenhum. Doutor, eu falei isso para ela, eu nem sabia se ela ia ter um 5º filho, quanto mais se ser de um negro. Não tem nada a ver com essa questão. A questão é que se eu não tivesse dado um limite, se eu não desse um basta, eu ia
tá fazendo o quê? Tá criando um berçário, né? Minha casa, cada hora é um bebê diferente. Então, eu tive que dar esse basta. Então, eu acabei acolhendo o quarto neto, que era o Lourinho, me afeiçoei a ele, não quero que ele vá passar privações, necessidades, mas quando apareceu grávida de novo, eu nem quis saber, não criei vínculo com o quinto filho, independente de quem ele seja filho, mas por conta dessa história. Tem sentido, não tem? Aí foi ouvir as crianças. O mais novinho, que era um mulatinho, mais ou menos o discurso da mãe, ele dizia que o avô não gostava dele, que ele nunca dava nada para ele de aniversário, nunca chamava para passear, sempre chamava o irmão, mas nunca ele, nas férias, enfim. Ele sentia que o avô não gostava dele. E aí eu falei com o Lourinho. Eu falei, e aí, como é que é isso? Ele falou assim, que gostava muito da mãe, do irmão, que ele gostaria de visitar, mas ele queria morar com o avô, até porque esse avô tinha um lugar meio de pai, né? O avô assumiu, nenhum dos pais assumiram, né? Todos eles, o avô que assumiu exerceu essa função paterna. Aí eu falei assim, mas você acha que seu avô gosta mais de você do que seu irmão? Sim, ele trata diferente quando ele trata, mas por quê? Ué, porque ele gosta mais de mim, tem mais afinidade comigo. Até usou essa palavra. Pode ser. Então você acha que seu avô não é preconceituoso? Ele, não, meu avô não. Ele não tem preconceito, ele só me diz as verdades. Eu falei assim, ele só te diz as verdades? Como assim? Ele te fala as verdades. Eu falei assim, não, tia, quando tem assim, por exemplo, uma imagem na TV, alguém sendo preso, ou no jornal, tem aqueles garotos algemados, sendo presos, colocados com uma taxa assim no olho, sabe? Ele sempre me chama e fala assim, fulaninho, vem aqui, vem ver. Qual é a cor dessas crianças? Qual é a cor dessas pessoas? Você está vendo? Vendo, fulaninho? Quando não faz no início, faz na saída. Quero que você me diga se não tem um negro que seja presidente. Hoje em dia, né, já teve o Obama, mas isso foi antes. Então não tinha ninguém que eu pudesse dizer para ele assim, ilustre. O Obama, não tem ninguém que seja presidente, ou general, ou juiz. Negro só serve. Ele diz isso para a criança. E ele dizia, meu avô não é racista, ele não é preconceituoso, ele só me mostra as verdades. E o verdadeiro preconceito, tem um texto de São Tomás de Aquino que diz isso, é exatamente isso. É quando você não acha que é preconceito. Você acha que é uma verdade. E os valores que a gente recebe da nossa família, em geral, são recebidos dessa forma, como verdades, que você não questiona, né? Você raramente para pensar. É um valor que vira muito fundamental na sua criação. E aí, vamos ter essa história não por isso, mas para falar que a gente aprende, a gente vai se modelando e se construindo a partir daí. A partir disso que a gente aprende, desses modelos que a gente tem. Lógico que não é a família o único modelo, né? A gente encontra outros modelos também nos grupos sociais. Quando a gente chega assim na adolescência, a gente chega no auge do nosso preconceito. Vocês sabiam? Porque assim, por um lado, quando você vai para o grupo, isso pode derrubar algumas daquelas verdades que você trazia da família. Né? Por exemplo, um jovem vai praticar, ele gosta de fazer futebol de areia na praia. E a praia é um lugar fantástico nesse sentido, porque é um lugar mais democrático, né? Todo mundo pode frequentar a praia. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a religião, lugar de que mora, nível sociocultural, não importa nada. Todo mundo pode frequentar a praia. E esse garoto conhece um grupo que pratica lá o futebol de areia, certos dias, ele começa a entrar nesse time e fica muito amigo de um outro garoto, que é assim mais ou menos da idade dele. E ele fica muito afinizado, sente muita estima por esse garoto. Só que o primeiro garoto, ele vem de uma família que acredita, e ele cresceu acreditando, que as pessoas que moram em favelas são todas marginais, bandidos. Isso ele tem como uma grande verdade. Até que um dia, conversando com esse amigo dele do futebol, ele pergunta por alguma razão onde que ele mora, ele fala, e ele diz que mora, sei lá, no Vidigal, na Rocinha, e o garoto se assusta. Fala assim, mas como assim? Você mora no Vidigal, ou na Rocinha? Como é que pode? Mas você não estuda? Estudo. Mas você não trabalha? Trabalho. Mas você não planeja, não tem sonhos de fazer isso? Eu tenho. E aí esse garoto vai descobrir, com uma vivência prática, a partir desse conhecimento, dessa amizade nova que ele fez, que nem todo mundo que mora
no Vidigal, na Rocinha ou em qualquer outra favela, é bandido, é marginal, que tem pessoas que estudam, que trabalham, que são pessoas de bem. Que além desse amigo dele, tem o irmão desse amigo, tem outros amigos desse amigo, tem um grupo grande na favela que é gente de bem. Isso desconstrói um pouco aquela certeza que ele trazia de casa, né? Então, quando a gente vai para o grupo social, a gente vai conseguindo desconstruir algumas das verdades que a gente traz de casa. Nem todas. Algumas até, dependendo do grupo, se for um grupo semelhante, vai ajudar a reforçar, né? Mas a gente também constrói novos preconceitos. Eu estava dizendo que o adolescente é a pessoa mais preconceituosa que tem. Porque chega uma fase da nossa vida, que é a adolescência, que você não quer mais ser o filhinho de papai e a filhinha da mamãe. Você quer ser alguém adulto, independente, separado, sabe? Você não quer mais ser igual. Então você quer marcar a diferença com a família, com os seus pais. Mas ao mesmo tempo você ainda não tem segurança, maturidade suficiente para bancar ser tão diferente de tudo e todos. Então você precisa se proteger, ganhar essa segurança através de quem? Dos iguais a você. Então formam grupos, que são na verdade tribos, né? Que até se chamam das tribos, que se protegem e que acabam fazendo tudo igual, né? O mesmo linguajar, o mesmo tipo de roupa, ouvem a mesma música, falam do mesmo jeito. E aí esses grupos vão se fazendo bolhas, e os que são semelhantes e vivem nessas bolhas são ótimos, fantásticos. Os outros que são diferentes ameaçam. As pessoas se sentem muito ameaçadas nessa época. Então olha para o outro com muita estranheza. Aí faz aquele grupo, né? O grupo dos mauricinhos e dos patricinhos, o outro dos punks, é o grupo dos emos, o grupo de sei lá o quê, e vai inventando. Cada geração tem seus nomes, nomes que os pais sequer conhecem. Então não tem nada a ver com o preconceito que o pai implanta. Vem preconceito que surge mesmo do próprio grupo, né? E também é uma espécie de modelagem, também aprende a ser preconceituoso ali. Então, preconceito a gente aprende. Isso que eu quero dizer, o contrário de orientação sexual ou de identidade de gênero. Bom, em relação à transexualidade, a gente já começou até a falar que desde que a mulher descobre que está grávida, percebe que vai ter um bebê, o casal já começa a falar assim, mas será que vai ser menino? Não só o casal, todo mundo está em volta, né? Será que vai ser menino? Será que vai ter menina? Fica todo mundo ansioso para poder fazer o teste, para ver o sexo da criança, seja pelo... Tem gente que faz ultrassom, tem gente que faz exame de sangue, nem aguenta esperar. E aí, quando a gente descobre que vai ser menino ou se vai ser menina, começa a ter toda a produção mesmo, começa a pensar na decoração do quarto, quais são as roupinhas que vão comprar, o nome que vai botar, os brinquedos que a criança tem. Tudo que vai cercar aquela criança a partir dali é a partir dessa informação. É um menino, é uma menina. E aí a gente convenciona que tem brinquedos que são só para menino. Tem brinquedos que são só para menina. O rosa é para menina. O azul é para o menino, né? Tem lojas que você vai que são divididas. É tudo ou só azul ou só rosa. Se você quer uma cor diferente, até é difícil de achar. Então, e não só na infância, né? Não só na época de bebezinho, mas durante toda a nossa vida. Tem profissões que são de menino. Agora está bem melhor. Mas teve época que ser engenheiro, né? Agora a gente vê muitas mulheres fazendo engenharia. Agora na psicologia é muito maior o número de mulheres. Dificilmente tem meninos, quando tem são ótimos, né? Mas porque são profissões que são tidas como se tivessem capacidades que fossem só dos homens e outras que fossem só das mulheres. Então, quer dizer, vão sempre classificando os humanos como se tivessem que pertencer a um dos dois grandes grupos, né? O grupo do azul ou o grupo do cor-de-rosa. Ela insiste em dividir os membros nesses dois grupos, mas enquanto o sexo é uma questão biológica, né? A gente nasce, e eu vou dizer para vocês que nem sempre, mas a ideia é que a gente nasce com um dos sexos, ou feminino ou masculino. Quem diz isso ignora uma range imensa de pessoas que existem intersexos. Vocês sabiam que existem bebês que nascem nem meninos nem meninas? Existem bebês que nascem biologicamente com ambos os sexos. E não é uma coisa rara, assim.
Existem muitos casos, são os 40 tipos catalogados, porque não é só o hermafrodita, que é o primeiro que a gente pensa, o mais conhecido. Tem pessoas que são externamente perfeitos meninos ou meninas. Mulheres que só vão descobrir que são intersexo, que tem alguma coisa no meio do caminho, por exemplo, quando querem engravidar e não conseguem. E aí vão fazer os exames e descobrem que por dentro o corpo dela é masculino. Ou o contrário, né? Homens que têm tudo perfeito e quando vai descobrir ou faz algum exame, descobre que tem ovário. Então isso existe. Tem uma gama da população que é intersexo também. O que mostra pra gente que essa historinha de que tem que ser ou menino ou menina e tão dividido assim, foi algo que alguém criou algum dia por alguma razão, né? Para controlar melhor os nossos corpos. Mas que não é uma coisa real que a gente encontra no mundo, né? Mas enquanto essa questão é biológica, gênero não tem nada de biológico, é uma questão sociocultural. Algo que você vai... Dizem pra você que mulher tem que ser assim, que homem tem que ser assado. Mas se você for parar pra pensar, existem tantas formas de ser mulher quantas mulheres existem no mundo. E existem tantas formas de ser homem quantos homens existem no mundo. Um homem do Brasil de hoje não é igual a um homem no Brasil do século XVI. Uma mulher no Brasil de hoje não é igual a uma mulher no século XVI. Uma mulher hoje não é igual no Brasil, não é igual que a mulher é lá na Índia, ou na África, ou na China. Né? O que é ser mulher, o que é ser homem, também é construído. E tem a ver com essa experiência sociocultural. Existem pessoas que fogem desse sistema binário. Aí eu falei dos transgêneros, eu não sei se para vocês é claro, então eu vou fazer uma breve introdução do que é cada uma dessas, né? Transgêneros são aquelas pessoas que nascem num corpo, ou de homem ou de mulher, mas não se identificam com o sexo desse corpo. Alguns deles querem até modificar o corpo, fazer cirurgia, para adequar esse corpo àquilo que eles têm por dentro, a sua essência. Outros não. Continuam com o mesmo corpo, a questão não é essa. Não querem modificar o corpo, mas eles não se sentem pertencentes ao que dizem ser relacionado àquele sexo. Então são pessoas que... Antigamente eu até achava que a diferença de transgênero para travesti era essa. O transgênero transexual teria operado, travesti não. Descobri que não tem nada a ver. Nada a ver com isso, isso é uma questão de autodenominação, é muito mais complexo. Mas tanto transgênero quanto transexual ou travesti, eles podem operar ou não. A questão é que eles não se sentem de acordo com o corpo que eles nascem. Ou eles nasceram num corpo de homem e se sentem femininos, se sentem mulheres, ou eles nasceram num corpo feminino e se sentem homens. Isso é transgênero. O intersexo é isso que eu estava falando antes. São pessoas que nasceram com sexo ambíguo, que pode ser evidente, assim, de nascer você vê, né, porque tem os dois ali, ou não. Quando tem os dois ali, eles vivem um problema muito sério, que hoje em dia a sociedade faz com que ele seja definido assim, logo que nascem. Então, se nasceu com ambos os pais, ou eles estudam lá o que tem mais, né, escolhem um e modelam o corpo, fazem cirurgia para modelar o corpo daquela criança, ou para o masculino ou para o feminino, para que seja criado numa das duas caixinhas. Só que o que a gente tem visto acontecer, eu pertenço à ABRAF também, que é a Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, sou psicóloga lá, e o que a gente tem visto acontecer entre membros e intersexo é que depois eles não se sentem adequados com o sexo que escolheram, e sim com aquele que tiraram. Então, o que eles pleiteiam hoje é que essa decisão seja tomada por eles, quando eles chegarem à idade certa. Qual dos dois sexos eles querem pertencer? E aí, como seria a criação de uma pessoa assim? É porque é tão louco isso, a nossa criação é tão baseada em sexo, que é difícil para a gente pensar em como criar alguém sem ser definidamente já nem menino nem menina. E como seria? Por isso que a gente tem essa urgência, que é muito mais nossa do que deles, de definir se vai ser menino ou menina, para a gente poder lidar com isso. Ele não sabe lidar com algo diferente disso, a verdade é essa, né? Então isso é intersexo. Os não binários são aquelas pessoas que não se identificam nem num grupo nem no outro, muito pelo contrário. Eles não são adequados ou inadequados a um ao outro, não é? É diferente do transgênero, que se identifica lá com o outro, que não é o que nasceu. O não binário não quer ficar nem numa caixa nem na outra. Ele quer ter liberdade para transitar entre as duas, usar coisas misturadas.
Fica uma coisa meio, sabe, que a gente não sabe direito o que é. São os não binários. Não querem esse rótulo. E tem os homens e mulheres cisgêneros, héteros, mas que escapam dessas limitações. É um homem cisgênero, hétero, mas gosta de dançar balé. É uma mulher cisgênero, hétero, mas que gosta, sei lá, de escavar, de ser pedreira, de caminhão. Seja o que for, são coisas que elas fogem do padrão sem necessariamente ter a ver com identidade de gênero ou orientação sexual. Tem a ver só com ser fora daquela caixinha, daquele padrão que foi estabelecido por alguém algum dia. E por que a gente vai falar disso tudo com criança? Pra que falar de homossexualidade, transexualidade, tudo isso com uma criança? Aí tem algumas das razões, né? Para que não seja um tabu dentro da sua família e seus filhos possam sempre tirar suas dúvidas em casa com quem eles mais confiam. Isso que eu falei antes, né? Acho que esse e qualquer outro tema é muito importante que pai, mãe ou qualquer um que eduque uma criança em qualquer título tenha diálogo aberto. Tem ali um espaço que ela sabe que ela vai poder falar, que ela vai ser ouvida, ela vai poder tirar suas dúvidas. Porque o melhor lugar para falar sobre qualquer assunto é onde tem aquela pessoa que te ama, né? Que quer o melhor para você e vai tentar passar aquilo de uma forma protetora, a expor valores. Então, primeiro, para que isso não seja um tabu, seja mais um assunto que ele sabe que pode conversar também. Segundo, para que entendam que sexualidade é algo natural, que cada uma tem a sua e não interessa a ninguém. Quer dizer, não só é homo ou transexualidade, mas sexualidade como um todo, né? Não pode ser um tabu também, é algo que faz parte da vivência humana, todos nós passamos por isso, todos nós temos a nossa e cada uma vive de um jeito. E só tem que ser respeitado. Se não está influenciando, não está prejudicando o andamento de nada, ninguém tem nada a ver com a forma como cada um exerce a sua. Outra coisa, para evitar que cresçam preconceituosos, limitados e cresçam sabendo lidar com as diferentes formas de expressão sexual e amorosa de forma tranquila, tratando a diversidade de modo respeitoso. Que seja uma geração melhor, né? Que consiga lidar com o diferente sem se sentir tão afrontado ou temeroso com ele, mas lidando com tranquilidade, com respeito, amorosidade. Para que aprendam que o amor é que realmente importa e não julguem ninguém pela sexualidade, mas sim pelo seu caráter. Né? Que o que importa numa relação, seja homo, hétero, trans, bi, e o nome que dará EFA, né? É aquilo que, o sentimento que existe entre as pessoas, é o afeto, o carinho que move, o cuidado que uma tem com a outra. Isso é o que é o fundamental, isso é que tem que ser valorado, né? O que tem que ser valorizado na pessoa é o que ela é como pessoa, o caráter, a personalidade, a capacidade dela, e não a sexualidade ou como ela exerce isso. Para que aprendam sobre aceitação, respeito, tolerância e não repitam nem reforcem preconceitos, ofensas e piadinhas que nem sequer entendem direito. Outro dia eu recebi no Face uma fala dizendo assim, que teve um time de futebol agora essa semana que a torcida organizada repensou e falou assim, bom, historicamente a gente vinha cantando hinos e fazendo piadinha com o adversário, falando de homossexualidade. Foi um erro nosso, nós erramos esse tempo todo. Isso está vetado no nosso time. E aí vinha dizendo que uma brincadeira que gera constrangimento ou incomoda alguém não é mais uma brincadeira. Eu sempre costumo dizer para as minhas filhas que uma brincadeira só é legal quando é legal para todo mundo. Se não tá bom para todo mundo, não tá bom. Então a gente tem que rever esse hábito que é tão natural que a gente nem percebe mais, né? Não só em relação ao homossexual, em relação à mulher, em relação ao louro, em relação ao negro, em relação... Essas brincadeiras que a gente faz são muito engraçadas para quem não está lá do outro lado, mas que sempre está diminuindo, desvalorizando, incomodando alguma categoria. Então, rever isso. E que às vezes eles nem entendem, né? Muitas vezes eles falam gay e nem sabem o que é isso. Não sabem do que estão falando. Para que possa ajudar pessoas que sofrem preconceito e discriminação por causa de sua sexualidade, identidade e gênero. Então, quando a criança é informada sobre isso, entende melhor o que é esse fenômeno,
o que tem ou não tem de mal nisso, por que se trata dessa forma, as consequências que esse tratamento social gera, ela pode se posicionar diferente e ajudar e proteger e formar mesmo um círculo de apoio para essas pessoas que sofrem isso na pele. Para que possam ser multiplicadores de ideias, pensamentos e atitudes que favoreçam o desenvolvimento pleno da cidadania de todos. Que, afinal de contas, para todo mundo ser cidadão pleno, tem que ter no mínimo respeito pelo que é, né? E para que não se sintam oprimidos e saibam que podem ser simplesmente quem elas realmente são. Imagina vocês se já é complicado para uma criança dita normal, né? Seria assim, heterossexual, cisgênera, não tem, já é complicado crescer nisso. Imagina uma que não seja. Como que é para uma criança que que foge desse padrão, que é homossexual ou que é transexual, viver nessa sociedade? E como que é para ela, ouvindo o tempo todo da família, dos amigos, coisas muito negativas e ruins a respeito daquilo que ela é? Ela tem que modificar algo que não está no poder dela modificar. Então, poder entender isso como algo que não tem nada demais, que é uma diferença que tem que ser respeitada e aceita, é um alívio muito grande para essas crianças também. E ninguém sabe onde vai cair o fruto, né? A gente sempre acha que é só no quintal do vizinho até que cai no nosso. Então a gente nunca sabe. Mas quem cabe conversar com as crianças? Começa em casa, com a família. Como eu disse, o melhor lugar para conversar é com o pai ou a mãe, com aquela pessoa que cuida dela, em quem ela confia, que está ali para orientar mesmo, para passar os valores para ela. E depois disso a escola, né? Com certeza a escola é uma grande parceira para lidar com essas questões de diferença, para poder instruir e junto com a família, não a parte dela, lidar com essas questões da sexualidade, da identidade de gênero num espaço maior, social. Ok, mas como falar sobre esse tema com a criança? A gente chega no que mais interessa. Tá bom, então é legal falar, é importante que seja dito, é bom que seja o pai, a mãe, alguém de confiança, mas como? Como que a gente aborda esse tema com a criança? Aí eu tentei pensar, foi muito interessante quando me pediram para falar dessa palestra. Eu falei assim, caramba, mas o que eu vou dizer sobre isso? Porque assim, é uma vivência que eu tenho, porque eu tenho isso tanto com as crianças que eu atendo, quanto com as minhas próprias filhas, com quem eu sempre falo muito sobre diversidade. Mas assim, eu nunca parei para pensar como que é. Não tem uma receita de bolo, sabe? É uma coisa que a gente faz sem racionalizar. E é a partir dessa proposta que a Braf me trouxe, vai lá na BBN falar em como que se fala, eu tentei parar para racionalizar um pouquinho, botar assim algumas regras que às vezes são tão básicas, para mim são tão óbvias, mas que às vezes o que é óbvio para a gente não é tão óbvio assim para o outro, né? Então eu tentei pontuar algumas coisas que eu achei importantes nessa conversa que se tem com crianças sobre diversidade. Primeiro ponto, reveja os seus conceitos. Teve uma vez que eu estava dando uma aula na FEMPERG, nada sobre isso, sobre, na verdade, as diversas configurações familiares e como que lida isso com direito, e nessa turma tinha o pessoal da educação. Tinham pedagogos e professores de educação infantil. E aí eu estava falando das várias configurações familiares que hoje tem, né? Família homoafetiva, família assim. E aí uma pessoa levantou a mão e falou assim, mas professora, para nós que estamos lá na ponta no ensino infantil é muito complicado. Porque imagina se eu tenho lá um aluno que tem alguma orientação sexual diferente, ou que tenha pais que tenham, aí o outro chama de bichinho, como que eu vou reagir? O que eu vou fazer nessa situação? E a moça que me perguntou isso era uma moça que era negra. E eu falei assim, como você reagiria se nessa mesma situação tivessem chamando de macaco? Fosse um negro, né? Ah, mas aí é muito fácil. Porque eu falei, sabe por que é fácil? Porque é o que para você já está mais que pensado, mais resolvido. Porque você acha um absurdo chamar de macaco, porque não tem diferença nenhuma, está só na cor da pele. Para você isso não é uma questão, não diminui o sujeito. Agora, o que está complicado não é como você vai reagir, mas como que você vê, na verdade, a questão da homossexualidade. Se você vê como algo errado, algo pecaminoso, algo que está... aí fica complicado mesmo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é repensar os seus valores, é rever esses conceitos. Tentar repensar a questão da homo, da trans, qualquer tipo de diversidade que você encontre no caminho.
Porque nós não fomos educados para aceitar a diversidade como algo natural, né? O que é natural é ser homem ou ser mulher e daquele jeito. Qualquer coisa que fuja aquilo não é natural, é errado, é torto, e aí a gente ou não quer ver ou condena lá nos fogos do inferno. E isso é plenamente cultural, né? Só cultural. Nós temos muitos preconceitos, então é importante que a pessoa leia a respeito, conheça realmente o que, afinal, não o que dizem que é, mas o que é a transgeneridade, né? O que é uma pessoa transgênera, o que passa, veja filmes, sabe? Hoje em dia tem tanta coisa, conversa com pessoas que passam, entenda um pouco mais, para você ter mais tranquilidade para passar. Porque se você acredita em mitos e não tem tranquilidade com o tema, você não vai passar tranquilidade, né? Então você tem que se preparar. Tirando isso, gente, é com muita naturalidade. É muito mais simples do que os adultos pensam, porque as crianças são simples. Elas não são complicadas, não precisa ter que ensinar, ir lá no Adão e na Eva, não. Né? As perguntas, vocês vão ver, são diretas. Você vai responder simplesmente aquilo que ele perguntar. Então, outra coisa importante é que os pais são modelos, né? Esses adultos que educam são as grandes referências desse filho. Então, independente do que ele fale, ou além daquilo que ele diga, é importante que ele perceba como ele age. Como que é o dia a dia dele, as brincadeiras que ele faz ou não faz, a forma como ele trata os outros que têm essa ou aquela característica. Isso também fica para a criança. Isso são dados mais importantes. Se você quer criar um filho sem preconceito, você tem que ter ações que também não tenham preconceito. Porque não é só o que você fala que ensina a criança, o que você faz também. E para não ter preconceito, também é importante que o pai ou a mãe esteja tranquilo a respeito da sua própria sexualidade. Normalmente, tem até uma tese da psicologia que diz que as pessoas que são preconceituosas, homofóbicas, são porque são homossexuais enrustidos. Já devem ter ouvido falar sobre essa tese. Lógico que isso não é a generalidade, a totalidade dos homofóbicos. Existem 1000 razões, outras coisas que levam. Mas normalmente, quando é aquele homofóbico muito radical, aquela pessoa que chega a sair na rua para ir matar homossexuais, sabe? É porque tem algo que incomoda tanto a ele dentro dele que ele não pode ter no mundo, porque remete, faz despertar. Por isso é intolerável. Quando isso não é intolerável para você, por menos que você estranhe, ache esquisito, não entenda muito, mas não vai te afetar a ponto de você ter que mudar a sua vida para ir atrás do sujeito para matá-lo, porque ele não pode continuar vivendo, entende? Então isso aponta para algo interno do sujeito, algo que dentro dele não está legal e que ele não pode encarar, não pode ver. Por isso é muito importante essa autoanálise também, que a gente esteja bem com a nossa própria vida, com as nossas próprias escolhas, com a nossa própria sexualidade. Então, se o adulto estiver inseguro para explicar, é melhor que ele vá consultar um especialista para se informar, para ver como que vai falar, porque se ele passa com medo, com preconceito, isso passa para a criança. Dá a ideia para a criança que aquilo é um tabu, é um problema, é algo sério, grave, e que não é isso que interessa. Né? Geralmente a criança pergunta coisas como o quê, por quê. Ele não está perguntando se é certo ou se é errado, isso está na nossa cabeça também. Botar nessa caixinha de certo, de errado, de pode, né? E isso, a gente tem que se esforçar para não estimular sem querer preconceitos. O nosso conceito de certo e errado. Bom, também não se pode desviar do assunto nem fugir das perguntas, porque é aquilo que eu falei, o melhor lugar para a criança conversar é dentro de casa. É com aquele adulto que cuida dele. Então, se você foge da pergunta, se você desvia, não responde, ele vai acabar tendo que conversar com os coleguinhas na rua, procurar sozinho na internet, vai responder a coisa do jeito dele, tudo sobre sexualidade. O ideal é que não seja feito assim, porque tem muita informação equivocada, né? Que ele busque as respostas mesmo dentro de casa. Outra coisa é não ser prolixo. Aquilo que eu falei, as crianças querem respostas diretas. Ela pergunta aquilo. E às vezes, gente, a gente tem que ter cuidado. Na escola da minha filha tem uma história que contam que eu acho fantástica. Que uma vez uma aluna chegou na casa dela e perguntou assim: mamãe, de onde eu vim? Aí a mãe, caramba. Aí foi pensar em como que ia. Vamos começar isso mais tarde. Aí ficou imaginando, comprou livrinho, pensando como que vai ensinar, barriga, cegonha, papai com a sua sementinha na mamãe, de onde eu vim, que pergunta como. Aí
ela começou, quando chegou logo mais, olha, vem cá agora para explicar para você de onde você vem. Ela falou assim, não mãe, quando ela começou a falar assim, essa parte eu sei, o que eu quero saber é de onde eu vim, porque fulaninho veio de São Paulo, o outro veio do Pará, eu vim de onde? Então, assim, a pergunta da criança, às vezes o adulto coloca uma conotação que não existe também. Então é muito importante, quando a criança faz a pergunta, fala assim, mas por que você está perguntando isso? Aonde que você ouviu? Porque dependendo do contexto, é um outro sentido que ele está perguntando, é outra coisa que ele está falando. Não tem por que você falar de coisas que ele não quer saber ainda, né? Uma vez feita a pergunta, responder realmente de forma bem simples, bem direta. Não antecipar perguntas. É importante a gente esperar que a pergunta venha da criança, a dúvida venha dela. Sabe por quê? Porque formar essa pergunta, ter essa dúvida, já faz parte de um processo de amadurecimento. Mostra que ele está preparado para saber sobre aquilo. É aquilo que está sendo interessante para ele. Não adianta ele fazer uma pergunta tipo... ele estava dentro da barriga? Tava. Vem cá agora que eu vou te ensinar como foi que ele chegou dentro da barriga. Não, entendeu? Não foi essa a pergunta ainda. E com calma, no ritmo da criança, à medida que ela vá perguntando mesmo, fazendo esse questionamento. E responder apenas o que ela pergunta. As informações têm que ser dadas aos poucos, exatamente para que ela possa assimilar, digerir, entender o que você está falando, estar pronta para aquela resposta. Dê tempo para que ela possa elaborar as explicações, respeite o ritmo da criança. Agora, qual é o momento, qual é a hora certa de conversar? Com que idade eu devo começar a conversar com os meus filhos? Não tem hora certa, não tem época certa, tem um momento da criança. Na hora que ela pergunta, na hora que a dúvida surge, na hora que aquele assunto vira um assunto de interesse para ela, é esse o momento. Agora é a hora de falar, né? Então, quando a curiosidade surge, quando veio a pergunta, você responde e você entra no assunto. O principal para o adulto, ele está preparado para responder no momento que a criança queira. No ritmo que a criança precise, né? Ele não fuja daquilo. É usar esse momento para esclarecer, mas não atropelar a criança com a necessidade do adulto de informar. Respeite a idade e o nível de amadurecimento da criança. Fale de modo simples, use uma linguagem apropriada, de acordo com a idade dela, uma linguagem que ela entenda. Não adianta você ficar falando de ejaculação, esperto, não vai entender nada. Você tem que falar de uma forma que a criança capite, entenda. Seja honesto, sincero, não minta, porque ela pode descobrir a verdade com amiguinhos ou na internet. E muitas vezes ela até já tem essa informação, ela está perguntando para você meio que para confirmar, para ver se ela entendeu, se é isso mesmo. Aí ela pergunta uma coisa que ela leu, que o amiguinho contou que ela leu lá no artigo da internet. E você vai ver a história da cegonha, quem vai ficar desacreditado é você, quem vai perder a confiança é você. Então você tem que sempre ser muito honesto, muito sincero, embora simples. Não torne a conversa um monólogo, pelo amor de Deus, não vai discorrer. Ela faz uma pergunta, você não está aí, fica 2 horas explicando para a criança. Não, é uma conversa, então insira ela no tema também, pergunte para ela o que ela acha, faz ela levantar reflexões a respeito, né? Que é um momento também para ela desenvolver o raciocínio dela, a sensibilidade, de você entender, perceber como ela está entendendo, como está sendo aquilo para ela. A homossexualidade é uma forma de amor. Isso são coisas mais importantes, eu acho, quando você passa sobre o assunto para uma criança. É fazer ela entender que a homossexualidade é só uma forma de amor, assim como a heterossexualidade, né? É uma forma diferente. Então ela tem que ser explicada da mesma forma natural como a gente explica que 2 pessoas héteros se amam. É a mesma coisa, né? Também tem afeto, tem carinho, tem amor nessas relações, assim como tem uma relação heterossexual. E por essa razão eles têm que ser respeitados, né? Todas as diferenças devem ser respeitadas por todos nós. Não é isso que marca. Mais semelhança eles têm do que diferenças, né? A gente foca muito na questão do sexo de cada um, quando na verdade são 2 pessoas que estão ali desenvolvendo afeto, vínculo, construindo uma vida comum. Tem muito mais semelhanças do que um casal do que diferença.
O valor respeito deve ser transmitido cotidianamente, principalmente às crianças. Eu acho que esse é o principal recado que a gente tem que dar para a criança quando fala de diversidade, seja de que diversidade a gente estiver falando, não só da sexual, né? A gente tem que respeitar a figura humana, respeitar as diferenças, lidar com os diferentes de uma forma mais tranquila e mais amorosa também. Outra coisa que é muito boa dica, aliás, eu acho também para qualquer tema, eu uso isso assim, foi para o desfraude, foi para escovar dente, para tomar banho. Livro, para mim, é um grande aliado para conversar com criança, porque é algo que me ajuda a falar da coisa de uma forma mais palatável, mais no linguajar dela. Ela se envolve com as histórias, começa a falar mais sobre os temas. Então, o livro eu acho fantástico. Aí tem alguns deles, na verdade, tem muitos outros, né? Você tem, Olivia tem 2 papais, que vai contar a história de uma menina que tem 2 pais. E, na verdade, não está fazendo, esse livro não é para fazer uma apologia à homossexualidade. Não, é para mostrar como que é uma vida de um casal, de uma menina que tem 2 pais, que é assim, exatamente idêntica de uma menina que tem um pai e uma mãe, na verdade. Né? E só que, em vez de ser a mãe que está cozinhando, é outro pai. Mas vão fazer as mesmas coisas, têm os mesmos cuidados, o mesmo carinho, o mesmo cotidiano. Toda família legal vai falar dos vários tipos de família, assim como famílias também. A Princesa e a Costureira, que foi o primeiro conto de fadas que criaram, onde a princesa não termina com o príncipe, ela se apaixona pela costureira que estava fazendo vestido de casamento. Então, é um conto de fadas lésbico. Joana a Princesa. As Famílias do Mundinho, também fala dos tipos de mundo, tudo bem ser diferente, entre vários outros, né? Que são alguns dos títulos de livros que vão falar sobre esse tema. Também tem alguns vídeos, eu separei aqui um para mostrar para vocês, eu vou agora tirar rapidinho o microfone. Ele está em inglês, então talvez não seja fácil de qualquer um de vocês entender. Mas dá para entender a imagem, ele é bem curtinho. E depois a gente fala sobre o vídeo para quem não entendeu, pescar o que as imagens queriam dizer. Mas acho que dá para captar pelas imagens. Vamos ver, peraí. You know, I've heard there's parents out there who are super uncomfortable explaining complex issues in the news to their young children. Totally get it. I'm gonna do it for you. Put your kids in front of the TV and leave the room. Hey kids! What's up? Today we're gonna talk about 2 of my favorite things. Peanut butter, yum, and jelly. Also yum. Now this is where the peanut butter goes. We know that because it says PB for peanut butter. And this is where the jelly goes. We know that because it says J for jelly. Peanut butter, jelly. Peanut butter, jelly. Peanut butter, peanut butter, what are you doing? That's not where you go. You're supposed to go, what? What's that, peanut butter? You say you're actually jelly? Whoa. And jelly? You're actually peanut butter? Oh man, I'm so sorry I violated your privacy. Guess it doesn't matter what it says on the jar. If it's got peanut butter in it, you should just show some goddamn respect and call it peanut butter because it didn't choose the jar. Let's recap. Peanut butter, jelly. Also peanut butter, also jelly, but still peanut butter, still jelly. Peanut butter and jelly. Kids, I know this seems so simple, but there's some idiots out there who just can't comprehend this. They think that the peanut butter is gonna pretend to be jelly just so it can sneak over here and listen to the jelly pee and just jerk off. That's not what this is about, Dad. If it's peanut butter, let it be with peanut butter. And if it's jelly, let it be with jelly. Got it? Okay. Explain it to your parents. Bom, aí ele deu uma explicação visual, né, para a ideia do transgênero. Tem o lugar, na verdade ele está fazendo, além do transgênero, tem o lugar do banheiro também. Tem outra questão, em que banheiro um transgênero deve ir, se masculino ou feminino. Então ele botou lá o lugar para a geleia, o lugar para a manteiga de amendoim,
E estava tudo bem, até que de repente os potes apareceram trocados. Mas dentro do pote, o que tinha era o que correspondia à caixinha, né? Aí eu falei assim, ele tinha que ficar lá porque a embalagem é outra? Não, porque no fundo ele é geleia. Vocês entenderam? Então tá, agora explica aos seus pais. Termina dizendo isso, porque em geral é verdade. A criança entende isso com muito mais facilidade que o adulto. Impressionante, a criança não tem dificuldade de entender diversidade nenhuma. Elas entendem com uma tranquilidade, uma naturalidade. A gente é que complica muito, garanto isso a vocês. Um outro exemplo que eu trouxe também é lá da Alemanha, é uma revista em quadrinho de como que eles lidam com essa questão da homossexualidade na Alemanha. Então vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Ano passado, meus pais se divorciaram. Papai agora mora com seu amigo. Papai e seu amigo Frank estão vivendo juntos. Eles trabalham juntos, comem juntos, dormem juntos. Fazem a barba juntos e algumas vezes até discutem um com o outro. Mas no fim sempre fazem as pazes. Frank me ama também. Ele me conta piadas, assim como meu pai faz. E me ajuda a capturar insetos para meu projeto de ciências na escola. Ele lê histórias para mim e me faz sanduíches. E me acalma quando tenho pesadelos. Nos feriados, no zoológico, na praia. Papai e Frank são muito felizes juntos. E eu sou feliz com eles também. Pulou um. Não veio nesse slide, mas tinha um pedacinho, tinha um outro slide de coisa que dizia: minha mãe me disse que o papai é homossexual. Eu não entendi isso direito, mas ela disse que isso é uma forma de amor. E preciso amar para ser feliz. Aí que vem. Papai e Frank são muito felizes juntos. E eu sou muito feliz com eles também. Então, assim, você vê que são formas muito práticas, muito simples. E às vezes a gente coloca na criança uma expectativa, um receio, né, de como que ela vai reagir. Eu tenho 2 filhas de um relacionamento homoafetivo também. E no primeiro dia dos pais na escola, eu lembro que é uma escola maravilhosa, uma escola das minhas filhas, sempre cuidou dessa questão com muita delicadeza e muita sabedoria. E na época do dia dos pais, do maternal 1, quer dizer, primeiro dia dos pais dela, elas ligaram pra gente antes e falaram assim: olha, eu queria combinar com vocês, queria acertar como vocês querem que a gente lide com essa questão, porque a gente tem uma posição, mas queria saber qual a posição da família pra gente se ajustar. Se vocês queriam que a gente tirasse ela da sala, se vocês queriam que ela participasse, mas fizesse para outra pessoa, se quer direcionar, quer deixar ela livre. Eu falei: não, se é uma atividade que todos os coleguinhas vão fazer, ela vai fazer também. Vocês vão dizer assim: olha, Cláudia, você não tem um papai, você tem 2 mamães. Então você vai fazer o presente do dia dos pais para quem você quiser. Deixa ela livre. Aí tá bom. E foi assim que foi feito. Era isso mesmo que a escola achava que devia ser feito, a gente combinou, beleza. Porque no dia das mães eles fizeram 2 presentinhos, não teve nem perguntaram, já foram feitos 2. Quando chegamos lá para buscar, a professora veio me entregar ela, eu falei: e aí, tudo bem? Tudo bem, ela fez o presente pro vovô, não sei o que, tá toda feliz, agora você não sabe. Eu fiquei tão preocupada de como que ia ser para Cláudia o dia dos pais, né, porque ser o primeiro assim em escola. Eu me preparei muito para ela, mas eu não me preparei para o que aconteceu. Aí eu disse: mas o que aconteceu? Não, ela mesma ficou ótima, mas os outros amiguinhos foi um chororô, todo mundo chorando. Aí eu falei: mas por que vocês estão chorando? Eu também quero ter 2 mães. Sabe assim, é muito engraçado, porque a gente não sabe como as crianças vão reagir. Não sabe, não tem regra. É que nem quando os pais se separam, né? Ter 2 casas e ter uma casa só, isso é ruim, isso é bom.
Tem pessoas que tiram de letra, tem pessoas que vivem... A vida é assim. Nós, seres humanos, somos múltiplos e diversos. Cada um reage de um jeito. Cada um é afetado por uma parte. Então, assim, tem histórias muito legais das crianças também para contar. Agora, vocês querem compartilhar alguma coisa, fazer alguma pergunta, ou alguma história, algum comentário? Foi quando você citou sobre como falar para as crianças, o que é isso, o que é aquilo. É muito importante que se crie um contexto saudável. Porque, por exemplo, às vezes para uma mãe é tabu falar sobre sexo e falar sobre diversidade é tranquilo. Porque eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu era criança. Na minha casa, na minha criação, o sexo era um assunto tabu. Então, até os meus 8, 9 anos, eu achava que aquilo era uma coisa errada, uma coisa suja. E a minha mãe me contava a história da cegonha. Até os 8 anos eu acreditei na cegonha, que ia carregando um bebê, que colocava na caixa d'água do hospital, ela estava lá embaixo pegando. Eu tinha uma tia que era minha vizinha, e ela sempre foi mais descolada, entendeu? Uma formação mais liberal. Ela pegou uma revista pornográfica, e mostrou aquelas cenas e falou, olha, é assim que os bebês são criados, desse jeito aqui. Pra mim, aquilo era uma coisa suja, errada, eu fiquei 3 dias sem falar com a minha mãe. Então, eu acho porque ela tinha feito aquilo. Porque ela tinha feito aquilo. Então eu acho que se a coisa tivesse sido conduzida... Com certeza. Sofreu uma violência, né? Isso aí hoje em dia... É uma violência sexual também, né? Porque violência sexual a gente pensa que é só estupro, um abuso assim, mas não, isso aí quando você expõe para uma criança que ainda não está no momento de ver aquilo, um filme pornográfico, também é uma forma de violência. Então foi extremamente violenta a forma como você descobriu. É por isso que eu falei assim, da importância do preparo, né? A pessoa mesmo... repensar, ver se ela está com alguma questão com aquilo. Se tiver, leva para um especialista fazer, não faz porque vai dar errado, mas não fuja do tema, né? De alguma forma tem que enfrentar, seja si mesmo ou reconhecendo essa sua limitação, porque até nós, enquanto profissionais, tem assuntos que são difíceis, e é muito legal que você reconheça isso. Tem profissionais, vou falar da psicologia, que é mais minha área. Tem amigos meus que são ótimos psicólogos para adulto, não toleram criança, não conseguem. Não são bons com criança, não gostam. Então que saiba disso e não atenda criança. Tem uns que não gostam de assuntos que envolvam abuso sexual, violência sexual, mexe muito com eles perdem prumo. Então evita esse assunto, não aceita trabalhar com isso, sabe? Ou, sei lá, algum tipo de deficiência, né? Enfim, a gente tem que saber onde que o nosso calo aperta também, para evitar estar num lugar que você vai fazer dano, vai fazer da forma errada. Então, ou você se prepara para fazer aquilo bem feito, ou você admite, olha, eu não vou dar conta disso, vamos levar para alguém que dê. Que procure alguém que vai estar mais hábil para fazer e que não vai ter que apelar para uma medida drástica como essa que você falou. Mais alguém? Não. Sociedade sem preconceito não existe, né? Assim, mesmo que você pegue um bebezinho e bote ele assim, vou criar ele da forma mais aberta e liberal possível, manda tudo e a todos, não tendo nada contra ninguém, esse bebê vai ter preconceitos, por algumas razões. Primeiro porque ele não vai estar só comigo, por mais que eu me esforce para fazer isso, ele está numa sociedade, então ele vai ter outras referências, os modelos, vai ter a TV, vai ter os amiguinhos, vai ter a escola, que vai passar para eles outros valores. Ele vai se modelar também. Mas, além disso, nós todos temos uma coisa que a gente chama de primeiras impressões. Você já reparou, toda vez que você conhece alguma coisa nova, seja uma pessoa, seja um lugar, uma disciplina nova, você sai dali com uma primeira impressão, numa aula, né? E às vezes nem é igual ao amigo. O amigo está do seu lado, você ama aquele professor, aquela aula, ele detestou. Porque essas primeiras impressões, que a gente chama de profecias autorrealizadoras na psicologia, por que profecias autorrealizadoras? O que é uma profecia? O que é uma profecia? Hã?
que vai prever algo que vai acontecer. Não aconteceu ainda, está dizendo, né? Prevendo. E autorrealizadora por quê? Porque ela própria faz com que aquilo se realize. Você já notou que as nossas primeiras impressões, em geral, são corretas? Em geral, elas se confirmam. Porque quando não se confirmam, vira história para contar. Aí você fala assim, imagina que eu detestei aquela menina, achava ela nojenta, cebosa, antipática. Hoje em dia, minha melhor amiga, carne e cutícula. Então, eu achei aquele garoto, nossa, um galinha, muito nojento, mentidão, não sei o quê. Hoje em dia, a gente está casado, tem 3 filhos. Né? Vira história para contar. Porque, em geral, não é isso que acontece. Em geral, aquelas primeiras impressões se mostram corretas. Mas elas se mostram corretas não é porque nós temos, assim, um 5º, 6º, 7º sentido aflorado, não. É porque nós, seres humanos, temos 2 características muito humanas que faz com que isso aconteça. A primeira é que a gente não gosta de estar errado. A gente gosta de ter sempre razão. Então, no momento em que você formou um juízo por alguém, sobre alguma coisa, e principalmente se você comentou isso com um colega, com alguém que está do seu lado, não gostei de fulano, olha, você vai ganhar a partir dali uma lente através da qual você vai avaliar e perceber tudo o que acontecer com aquela pessoa, com aquela coisa. Vamos supor que entre um aluno novo na sala hoje, primeiro dia dele, entrou pela porta agora. No momento em que ele entrou pela porta, como é seu nome? Robson. O Robson olhou para ele e falou assim, poxa, cara legal, cara de inteligente, boa praça, acho que ele é uma figura confiável, simpática, eu gostei dele, fui com a cara dele. E comento, esse cara é legal, gostei dele, boa praça. E o... qual é seu nome? Raimundo. O Raimundo falou assim, olha esse cara aí, pode ficar com a perna atrás, o pé atrás com ele, viu? Não confio nele não, não é bom sujeito. Tem algo estranho com ele, não é legal. Então cada um teve no mesmo momento, o garoto só entrou na sala. Mas naquele mesmo momento ele fez uma primeira intenção positiva para o Robson e uma negativa para o Raimundo. Vocês acham que quem dos dois está sendo preconceituoso, o Robson ou o Raimundo? Exato, os dois, porque preconceito não é só negativo, preconceito é um conceito prévio. Seja bom ou ruim, na verdade, no duro ninguém conhece o aluno novo. Então, só fazendo ideia sobre ele. E aí, a partir daí, o Robson ganha uma luneta colorida que vai ver o menino da melhor forma possível sempre. E ele uma luneta negra. Tudo que o garoto fizer vai ser interpretado mal. Então, vamos supor, o garoto... Um outro colega teve que faltar, ficou doente uma semana, e o garoto está lá passando a matéria, emprestando o caderno, explicando alguma coisa que ele perdeu, enfim. Ele vai falar assim, tá vendo? Olha só, não falei que o cara era legal a beça? Muito legal esse dele. Colega, foi ótimo, ele está explicando a matéria, está emprestando o caderno, muito bom. O Raimundo vai ver a mesma cena e vai falar assim, você acha que ele está fazendo isso porque ele é bonzinho? Está fazendo isso porque tem trabalho, ele quer fazer parte do trabalho em grupo, porque vai ter prova, ele quer colar do cara. Você acha que ele está fazendo isso porque é bonzinho? A interpretação muda, entende? E da mesma modo, se ele fizer alguma coisa errada, ele dá uma patada fora em alguém, assim, no meio da sala, todo mundo vê. O Raimundo vai falar assim, tá vendo? Olha lá, não falei que o cara era um nojento? Que ridículo, olha isso é forma de tratar o colega ou a professora, seja lá quem foi, muito nojento isso. E ele vai falar assim, não é possível, o cara hoje deve estar com problema, deve ter passado alguma coisa séria em casa, ele não está bem, porque isso não é o normal dele. Entende? A mesma situação pode ser avaliada de um jeito ou de outro, e o que faz a gente ter isso é porque, no fundo, tanto o Robson quanto o Raimundo querem mostrar para si mesmos e para aqueles que ele comentaram que eles estavam certos, que a sua primeira impressão está correta. Mas uma outra característica humana que ajuda a transformar essas primeiras impressões como verdadeiras é uma característica que envolve o aluno novo, que ele também é humano. Nós, dessa parte aqui do mundo, ao contrário dos orientais, a gente costuma mais reagir do que responder. Os orientais dizem isso, que a gente deve responder mais e reagir menos. Qual é a diferença? Reação é, você recebe um tapa na cara e devolve um tapa na cara. Responder é, você recebe um tapa na cara, segura aquilo, digere, passa um tempo e responde. Não necessariamente com outro tapa na cara, mas responde por um outro meio. Como nós mais reagimos que respondemos, esse aluno novo vai olhar para o Raimundo e vai falar assim, cara, aquele cara ali não gosta de mim.
só responde com monossílabo, fica me olhando assim, sabe, de banda dos olhos. Ele não vai, também não gosto dele. Vai começar a tratar o Raimundo da mesma forma que o Raimundo trata ele. Vai tratar dando resposta assim, vai falar do Raimundo para todo mundo também, vai começar a agir com ele, mostrando para o Raimundo o pior lado que existe nele. Ao mesmo tempo, com o Robson, ele fala assim, pô, o cara é simpático, super agradável, porque ele trata ele super bem, é super solícito, sorridente, gentil. Então ele vai ser com o Robson da mesma forma, ser simpático, solícito, né, gentil. Vai mostrar para o Robson a melhor parte dele, confirmando a primeira impressão de um e de outro, entende? Então, assim, o preconceito não vai deixar de existir nunca, porque nós temos primeiras impressões são alimentadas por nós e pelos outros, que se confirmam a princípio. E porque para terminar um preconceito, às vezes as pessoas acham que basta botar a pessoa que é preconceituosa com aquele que é alvo de preconceito para conviver um pouco, né? Porque se preconceito é um conceito prévio, é só conhecer que acaba o preconceito, mas não é bem simples assim. Fizeram várias experiências, somente nos Estados Unidos, né? Você sabe que o americano, quando não está fazendo guerra, está fazendo experiência, né? Então eles fizeram algumas experiências por lá sobre isso e botaram assim, grupos de pessoas que tinham preconceito para conviver com o alvo do preconceito. E para surpresa deles, em raríssimos casos o preconceito diminuiu. Na maior parte, ou se manteve, estagnou, não mudou nada, ou piorou, chegando até algumas situações em que eles tiveram que entrar na experiência controlada para não ir a vias de fato. E aí eles falaram assim, mas meu Deus, por que aquela situação piorou o preconceito ao invés de melhorar? Alguém tem alguma ideia? A gente acabou de falar. Provavelmente a pessoa que trabalhou. Exato. Por causa da nossa tendência das primeiras impressões serem profecias autorrealizadoras. A pessoa não deixa aquela lente. Então a convivência acaba até acirrando se bobear, porque você só vai se convencendo com qualquer coisa que o outro faça de que estava certo. E aí, eles começaram a falar assim, então tá, então conviver não basta. Então por que em algumas situações o preconceito diminuiu? O que teve nessas situações? Eles perceberam que nessas situações em que o preconceito diminuiu, teve uma convivência qualificada, né? Qualificada pelo quê? Por algo que exigia que os dois abaixassem a guarda e realmente estivessem juntos, um precisasse do outro para alguma questão, para uma sobrevivência, por exemplo, ou para cumprir determinada tarefa. Só quando um precisava do outro, para unido a ele cumprir a tarefa ou sobreviver, é que foi permitida essa mudança de olhar. Né? Abaixou a guarda e conseguiu vencer essa primeira impressão, e aí sim o preconceito diminuiu. Mas não é uma coisa, infelizmente, simples. Né? E o que gera essas impressões são, às vezes, fatores até inconscientes. Às vezes não é nada daquela pessoa. Às vezes, assim, quando você era criança, teve uma babá, sei lá, que você nem lembra dela conscientemente, mas que ela tinha uma forma de prender o cabelo e ela era má com você. Né? Ou te esqueceu em algum lugar, ou te batia. Você nem tem esse registro mais acessível, disponível na sua memória, porque está mais ali, mas teve essa marca. E aí você um dia, anos depois, conhece uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquela babá, mas que prende o cabelo daquela mesma forma. E você faz um link que nem sempre é consciente, mas algo dentro de você linka. E aí aquele sentimento de não confiança surge. E aí você vem aquela história assim, eu não sei porquê, nunca me fez nada, mas eu não gosto dele. Sabe, meu santo não vai com dele, o meu anjo da guarda não vai com dele, ouviram isso? Ou então o contrário. Eu não sei porquê, mas eu adoro aquela pessoa de estado, gosto dela assim de graça. Quantas vezes a gente ouve isso? Por coisas que a gente não tem consciência do que é, mas algo que nos remete a algo muito bom ou muito ruim lá da nossa experiência, né, de vida. Mais alguma coisa? Pais do meio que ela convive interpreta você aponta que esse meio onde ela vive tem essas pessoas preconceituosas ou isso acaba sendo pior? É assim, eu falaria do respeito, do amor, e que existe preconceito. A conclusão dela chegar, que os pais dela, a família dela é preconceituosa, eu deixaria para ela, porque ela vai chegar.
Eu acho que a gente não deve falar em nenhuma situação mal do pai, da mãe, da família da criança. Aliás, em nenhuma mesmo. Né? Em questões de divórcio, separação, não sei o quê. Tudo a criança vai chegar à conclusão. Você tem que dar um instrumental para ela entender e ler o mundo e deixar confiar que ela vai ler. Vai chegar uma hora que ela vai perceber quem é o pai que ela tem, quem é a mãe. E não é o seu olhar, porque o seu olhar também pode estar errado, né? Pode estar assim, vendo só um lado ruim. Ela vai ter muito mais informações para ver aquilo de uma forma mais humanizada e mais completa. Então talvez ela vai perceber que é preconceituoso, mas que tem também um monte de características positivas, e aí ela vai ver aquilo como um cisco no olho, e não como uma coisa tão... entendeu? Então isso deixa para a criança concluir, não diz nunca que a família dela é. Você fala sobre a sua visão, sobre o que o mundo tem, mas sem nome de amor. Esses dois aspectos da sexualidade, da orientação sexual, da sexualidade, como é visto em relação a sinais, seja sexual, ou humor infantil, ou se constitui para diversas abordagens da psicologia. E uma coisa que também falou que é importante sobre a questão da informação, sobre os casos, a gente vai lidar com essa diversidade mesmo, é bom estar informado. E assim, o que tem hoje assim, de pesquisa, o que tem hoje de... Olha, tem muita pesquisa, nada muito certo, mas tem muita pesquisa para ver se tem alguma coisa no corpo, orgânica, no gênero, biologia. O Fantástico até apresentou, o Fantástico Globo Repórter lá, uma série agora que falou que é quando a mãe recebe hormônios durante a gravidez. Isso é uma das hipóteses, não é a única, não tem nada muito fechado a respeito do que causa. Mas o que eu posso te dizer é que a diferença de transgeneridade para homossexualidade é o período em que isso acontece. A transgeneridade vai surgir muito cedo na vida da criança. Porque muito cedo ela sabe quem ela é. Quando a gente fala de transgênero, a gente está falando de identidade de gênero. Gente, eu acho muito mais sério. Assim, eu acho que se fizesse uma escala de sofrimento, a pessoa, não que não tenha sofrimento para todo mundo, lógico que dependendo de onde viva, né, da comunidade, da cultura da família, social, pode ser um sofrimento muito maior. Mas supondo que todos esses fatores são iguais para todo mundo, eu acho que o homossexual feminino é que menos sofre, depois o homossexual masculino, depois os transgêneros, todos, né? E assim, os transgêneros sofrem muito. Por quê? Porque ele não está falando de orientação sexual. Está falando de identidade de gênero, que é uma coisa que surge na sua vida muito cedo. Com 2 aninhos, a criança já sabe se é menino ou menino, sem você falar. Eu nunca criei a minha filha no mundo cor-de-rosa. E, aliás, eu fui dessas que foi procurando cores diferentes na loja, porque eu não queria nem rosa nem azul, queria verde, amarelo, queria bem colorido. E ela ama rosa. Com 2 anos, ela é apaixonada por rosa, por princesa, por botar enfeite no cabelo. Ela se identifica plenamente com o mundo feminino. Quando eu vejo isso, eu só posso falar, graças a Deus, meu Deus. Não porque eu não amaria e aceitaria de todas as formas se não fosse assim, mas porque eu sei que o caminho dela vai ser muito menos sofrido e muito mais fácil, porque ela se identifica com o corpo que ela tem. Agora, a mesma coisa acontece com uma criança que não se identifica, com 2, 3 aninhos. Tem uma série, se vocês procurarem na internet, como é o nome? Bota criança transgênero que ela vai aparecer. Mas tem uma série com crianças muito pequenas falando disso. Conflito que é, uma série americana, né? Agora me fugiu o nome dessa. Mas a crianças transgêneras, ela aparece com certeza, se você botar no Google. E aí você vai ver como isso aparece muito cedo. E é num momento em que a criança ainda não tem nem compreensão, nem armas para lidar com aquilo tudo, para aceitar, para vivenciar. E se ela não tem a sorte de cair numa família mais esclarecida, que perceba, que entenda, que ajude, proteja ela, faça um escudo dentro do possível para as outras agressões que ela já vai ter necessariamente do mundo, é muito duro. Já a homossexualidade, eu estou falando de orientação sexual, não é identidade de gênero. Não é assim, identidade de gênero é o que você se identifica, como você se sente, né? Você é. Orientação sexual é com quem que você gosta de ir pra cama, o que te atrai, o que te excita. Isso vai aparecer na adolescência, né? E não são coisas ligadas, sabe? A gente tem muito essa ideia de que uma pessoa lésbica tem que ser
tipo caminhoneira, toda masculinizada, não pode gostar de botar saia, vestido, nem de botar maquiagem. Um gay tem que ser todo afeminado, tem que ser filhinho de vó, tem que gostar de maquiagem, de cabelo, e não tem nada a ver. Isso tem a ver com identidade. Tem pessoas que são assim, bailarino da... Tem até um caso de uma amiga minha na época que eu fazia psicologia, que ela estava namorando um bailarino do Teatro Municipal. Ela também, né? Então ela começou a namorar com ele, mas ela contava assim, era um namoro escondido, porque todo mundo achava que o cara era gay, né? E ela também achava. Então ela falou assim, caramba, ele só sai comigo, eu tô conseguindo, sabe, aquele fantasia que algumas mulheres têm de resgatar, de mudar o homem por causa dela. Então ela estava naquilo até que em um determinado momento ela descobriu que o tal rapaz com quem ela saía escondido com todas as outras bailarinas do corpo dela. Ele era um galinho, garanhão, não tinha nada de gay, né? Mas usava até isso para se aproximar. Então, assim, essas coisas, sabe, acontecem, não é tudo estereótipo, gente. Porque uma coisa é o que você se apresenta, o que você é, a sua identidade, outra coisa é que você gosta de ir pra cama. Então, são coisas. E assim, a questão da orientação tem duas vantagens. Primeiro, porque vai aparecer na nossa vida já na adolescência. Aí que a gente vai se despertar para isso. Criança pequena, né? Todo mundo às vezes taxa criança bem pequena de gay, disso, daquilo, é menininha, mulherzinha, ele fala assim, assado. Ele não está nem aí para orientação sexual ainda. Você pode até estar achando que ele é efeminado no sentido de identidade, né? Ele se identifica, mas às vezes não, é só ele não quer ser menina. Ele é um menino que é mais delicado, é mais... né? Ou o contrário, uma menina que tem mais iniciativa, mais forte, né? Agora, a orientação sexual surge na adolescência, que é uma época que você está um pouco mais preparado, não está perfeito, né? Acho que a gente nunca está, mas está mais preparado do que com 2, 3 aninhos. E é uma coisa que você pode ocultar. Você tem como, porque não é o que você é. Então você pode, ninguém saber da sua vida, para todo mundo você ser um assexuado. E você viver isso de forma privativa, né? Escondida até. Tem seus sofrimentos, seus acarreta? Tem. Você pode até ter uma vida dupla, né? Uma para agradecer a vida social, outra que a sua vida tem muitos sofrimentos e muitas consequências psicológicas? Tem. Mas é possível. Identidade, não dá. É muito mais sofrido do que você é. Entendeu? Não sei se eu respondi. Você disse que a identificação pode acontecer muito cedo, com 2, 3 anos. E hoje em dia tem muitas famílias que abraçam isso e ajudam os seus filhos. Graças a Deus. Só que tem famílias que dão hormônios com 2, 3 anos. É a questão hormonal. Você acha isso saudável? Olha, eu desconheço isso. Eu só conheço em historinha para boi dormir, porque todos os casos que eu conheço, os médicos não liberam hormônio antes de ter 18 anos, às vezes 16, 17. Não, isso a medicina não faz. O que é tratado é assim, às vezes conseguir que seja um nome social, conseguir o tipo de roupa, né? Se é um menino ele quer, tem até uma dessa história, é Meu Eu Secreto. Lembrei, Meu Eu Secreto, que é aquela série das crianças transgêneras. Tem até a história de um menino que ele queria ser menino, e o menino se vestia, era na festa, tipo festa junina, que as meninas iam toda com um vestidinho assim, e os meninos iam de shortinho, ele achava sem graça, ele queria pôr vestido. Então o que pode acontecer assim, na hora de vestir, na hora de se inteirar, de ser chamado, mas essa parte medicamentosa não acontece nunca em criança. É proibida, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina. Né? Eles vão fazer isso a partir da puberdade, ou de um pouco antes da puberdade. Mais alguém? Pode encerrar, então? Então tá, gente, obrigada pela presença, obrigada pelo convite.